Caros alunos, boa noite, né? Hoje nós vamos falar... Boa noite. Hoje nós vamos falar da seção 4.3, né? Unidade 4, seção 3, Sistemas de Posicionamento Global, GPS, né? No geoprocessamento ocorre o processamento dos dados georreferenciados. O que são esses dados georreferenciados? Na realidade, são a forma com que nós puxamos as nossas referências, né? Que nem todo mundo conhece, o Marco Zero da Praça da Sé, né? O Marco Zero da Praça da Sé, ele é um ponto de georreferenciamento, tá? Ele foi feito todo um estudo e definiu aquele marco lá como um georreferenciamento para a cidade de São Paulo, até para todo o estado de São Paulo. O Brasil existe um Marco Zero que fica em Minas Gerais, né? Depois talvez a gente fala dele aí durante a aula. E por que nós fazemos todos esses estudos? Porque nós temos que ter referência. Por exemplo, onde fica a tua casa? Onde fica a tua rua? Onde fica a tua cidade? Né? Tudo isso precisa ser referenciado de alguma forma, né? E para isso, eles têm um banco de dados, né? E tudo isso é processado, criando um banco que permite fazer complexas análises, integrando dados de diversas fontes, utilizando técnicas computacionais, né, matemáticas, que refinem e tratem as informações geográficas obtidas. Pode influenciar áreas como a cartografia, planejamento urbano e regional, análise de recursos naturais, entre outros. Ou seja, o geoprocessamento, baseado no georreferenciamento, ele é utilizado para um monte de coisa, principalmente planejamento urbano das cidades, né, do Brasil todo, né, sabendo, né, as cidades que, né, nem todos, infelizmente, nem todas as prefeituras dispõem de profissionais ou de recursos para fazer um trabalho de planejamento bem feito. Mas, por exemplo, baseado nessas informações, uma cidade ela pode planejar para qual direção ela pode expandir as suas áreas habitacionais, né? Para quê? Facilitar o planejamento, facilitar o urbanismo, facilitar um monte de coisa, ou até mesmo analisar os recursos naturais disponíveis na região. Então, por isso é importante conhecer o sistema de georreferenciamento. No estudo da topografia, o uso do GPS nos dá o posicionamento na superfície terrestre. Hoje, o GPS nós utilizamos para um monte de coisa, né? Principalmente nos grandes centros, para deslocamento. Antigamente, para nós nos deslocarmos de um local para outro, precisávamos seguir mapas. Eu lembro que na minha juventude, eu utilizava aquele guia 4 rodas, né? Grosso, mais ou menos, essa grossura, com aquelas páginas azuis, as ruas em amarelo, que procurar no mapa, né, que aquilo era um trabalho cartográfico, né, as ruas que eu precisava ir. Hoje não, hoje você faz o quê? Você baixa no celular um aplicativo, né, e o aplicativo, baseado no GPS, ele vai dando informação. Alguns veículos já saem de fábrica com GPS embutido no veículo, né? Junto com o serviço de mídia que o veículo tem, já vem o GPS. E você pode startar pelo GPS do próprio veículo, para você se deslocar. Muito mais fácil, muito mais difícil de você se perder hoje em dia, né? Mais fácil você se direcionar. Então, o GPS, ele é utilizado, né, bastante nessa área de locomoção, mas ele tem outros usos também na área da construção civil, né? Por exemplo, você buscar um posicionamento de um terreno, de uma área que você vai fazer um projeto,
de uma área que você vai fazer um serviço de terraplanagem, você pode utilizar o GPS como referenciamento, né, para aquela obra ou para aquele projeto que você vai desenvolver. Após o tratamento dos dados, né, podemos usar o produto deste para a base de mapas topográficos. Por exemplo, calcular a altura do terreno, o desnível do terreno, né, os níveis de irregularidade que o terreno possui. Você consegue tudo através do georreferenciamento, né? Isso pode ser usado, né, para cadastro urbano, cadastro rural. Imagina uma fazenda. Antigamente, para você medir uma fazenda, dava um trabalho danado. Hoje em dia, com o GPS, você consegue mapear a fazenda inteira, né? Então, você consegue ter uma visualização. Até se você usar o Google Earth, você consegue ver toda a infraestrutura que tem numa fazenda, né? Então, esses processos de geoposicionamento, georreferenciamento, né, estão muito sofisticados e cada vez melhorando mais. Ou seja, facilitando muito a vida das pessoas, né? Principalmente no estudo de zoneamento, né, e análise ambiental também. O sistema GPS ele pode fornecer a localização em tempo real em qualquer lugar do mundo e com uma precisão de cerca de 0,5 metro, né? Dizem que a precisão do GPS é de 0,5 metro, né? Isso, o GPS convencional que nós utilizamos, né? Se você pegar um GPS militar de uso balístico, né, a precisão dele é muito maior, né? Ou seja, a precisão de um GPS balístico militar, ele é menos do que 2 centímetros. Ou seja, né, se o cara mirar um drone na tua cabeça, ele vai acertar a tua cabeça. Não adianta. Ele pode não acertar no meio da testa, mas vai acertar no olho, por exemplo, né? Tamanha a precisão desses instrumentos, né? Isso de uso militar. Mas o de uso urbano, né, o de uso convencional, ele tem uma precisão aí garantida de 0,5 metro, né? E você pode até conseguir ajustes de mais precisão de acordo com o projeto que você vai desenvolver, você consegue coordenadas até mais precisas do que 0,5 metro, né? E você consegue isso em terra, no mar, aonde você estiver, né? Em qualquer lugar do planeta você consegue achar o seu posicionamento, né? Então, hoje em dia, para alguém se perder, é muito mais difícil, a não ser que ele não tenha sinal de GPS na onde ele está, né? Não tem antena suficiente que cubra o local, mas, de modo geral, né, é fácil de se localizar. O sistema de posicionamento global, né, divide-se em 3 segmentos, né, mais conhecidos, né? Espacial, controle e usuário. Vamos falar um pouquinho a cada um deles, né? Segmento espacial possui a constelação de satélites, 24 satélites titulares, né? E 7 reservas, não estáticos, ou seja, eles estão em órbita, né, do planeta, eles estão girando em torno do planeta, localizados a 20.200 quilômetros de altitude, em 6 planos orbitais, ou seja, eles têm 6 rotas de movimentação em torno do globo, né? Com uma inclinação de 55 graus em relação ao Equador, né? Se você puxar do Equador, ele abre um ângulo de aproximadamente 55 graus, com 12 horas de resolução periódica, ou seja, a cada 12 horas ele repete o ciclo, o que garante uma maior precisão da informação. A função desse segmento, né, que a gente vai ver na figura daqui a pouco, é gerar e transmitir os sinais GPS, ou seja, códigos portadoras de mensagens de navegação, né,
Então, esses satélites, eles funcionam transmitindo, né, sinais que são recebidos por antenas, retransmitindo para os nossos aparelhos celulares. Segmento de controle. É responsável pela operação do sistema GPS. Tem como principal função monitorar, corrigir e modificar parâmetros orbitais. Ou seja, né, é um dispositivo que funciona para calibração dos satélites em órbita. Se algum desses satélites sair fora, né, por algum motivo, né, esse sistema, esse segmento de controle, vai levar o satélite de volta, né, à sua órbita original, né, para que ele possa manter a precisão da mensagem que ele está transmitindo. E manter atualizada também as mensagens de navegação transmitidas por satélite, ou seja, as mensagens de orientação de navios. Ele é composto por estações de monitoramento, né, estrategicamente espalhadas pela superfície terrestre. É o que a gente chama de antenas, né? Esse sistema de controle são antenas estacionárias que estão na superfície da Terra, que toda vez que ele manda uma mensagem e recebe uma mensagem do satélite, ele está fazendo uma comparação da posição desse satélite em relação à informação que ele tinha anteriormente. E se essa informação não coincidir com a informação que ele tinha anteriormente, significa que o satélite está saindo fora de órbita, né? Está saindo fora da localização dele. E aí o pessoal faz o ajuste para que ele volte à posição anterior. Elas estão espalhadas, né? E, por exemplo, Ilha de Ascension, né, no Atlântico Sul, Colorado, nos Estados Unidos, né, que é a estação Master, que eles chamam, Diego Garcia, no Oceano Índico, Guajaniel, no Oceano Pacífico, Cabo Kennedy, na Flórida, e o do Havaí, né, no Oceano Pacífico. Rastreia continuamente todos os satélites visíveis pelas antenas das estações. Ou seja, esses postos de controle estão constantemente monitorando o posicionamento dos satélites em órbita para garantir que eles estejam no local que deveriam. Lembrando bem, pessoal, esses são os satélites de uso convencional, tá? Satélites de uso militar é outra história que não entra aqui no mérito da nossa discussão, tá bom? Que aí tem outros paradigmas a ser levado em consideração. Segmento do usuário. Representa toda a comunidade usuária que utiliza aparelhos que determinam a posição, velocidade e o tempo, englobam os receptores, algoritmos, programas, meteorologias e técnicas de levantamento. Ou seja, todo mundo que usa o GPS para alguma coisa, né? Como eu falei para vocês, nós utilizamos muito para a questão do deslocamento. Na estrada, na rodovia, é muito interessante você utilizar o GPS para controle de velocidade, né? Por quê? Porque o velocímetro do carro, ele engana bastante com relação à marcação de velocidade. E o GPS, ele é muito mais preciso na marcação de velocidade do que o próprio rodômetro do carro, né? Então, aí dá para a gente ter uma ideia da precisão que o GPS tem, né? Ele consegue monitorar melhor a sua velocidade do que o próprio velocímetro do automóvel. Aí está uma imagem, né, mostrando mais ou menos como é que funciona a órbita desses satélites, né? Ele pode ver que eles giram em vários sentidos, em várias posições, cobrindo todo
o sistema global, né? E aí você tem o segmento de controle, que é uma antena super precisa, que manda a mensagem para o satélite, confirmando o posicionamento dele, e você tem o segmento do usuário que recebe, por exemplo, aí, no caso nosso, com o celular, recebendo aí um posicionamento aí para uso do GPS, né? Então, é essa a forma mais simplista de se explicar esse negócio. Conforme o Zanota, né, o funcionamento do GPS ele é relativamente simples. Os satélites componentes do sistema transmitem continuamente um sinal de rádio através de ondas eletromagnéticas, né, que isso é recebido pelas antenas e pelos aparelhos, né, e aí devolvem essa informação para o satélite. Aí o satélite ele tem um relógio de precisão interna, né, que é um relógio atômico, né, que ele marca o tempo de emissão desse sinal e o tempo de retorno dele, calcula o quanto o satélite se deslocou nesse tempo e ele vai medindo a posição em função de recebimento desse sinal. O que garante a precisão do posicionamento. Então, ele contém informações, né, sobre a posição orbital, juntamente com o referencial geodésico, como eu falei para vocês, que todos os países, todos os estados têm esse referencial. Isso está dentro do sistema dele, ele compara isso, porque esse referencial geodésico, teoricamente, não muda de lugar, né? Ele não sai do lugar, então ele confirma o posicionamento desse referencial geodésico, e aí ele pode dar a distância que você está em um determinado ponto. Tem um relógio atômico, né, que fica marcando o tempo. O relógio atômico de altíssima precisão. Na Terra está localizado o receptor GPS, que recebe as informações de no mínimo 4 satélites diferentes para calcular a sua posição no globo terrestre. Ou seja, né, o sinal de GPS que a gente recebe, ele não recebe de um único satélite. Nós recebemos esse sinal de 4 satélites. Ou seja, a probabilidade dos 4 estar errado é muito pequena, né? É quase zero. Então, por isso que da precisão que os satélites têm em nos mandar o sinal, né? Nos dar a posição. A onda portadora ou sinal eletromagnético transmitido pelo satélite recebe esse nome, pois a onda é modulada imediatamente antes de ser transmitida pelo espaço, modificando o sinal eletromagnético para que transporte as informações necessárias de posição e tempo no satélite de emissão do mesmo. Ou seja, ele manda o sinal, né, numa determinada frequência e ele vai alterando esse sinal, né, para verificar se está havendo alguma distorção nele. E assim ele pode ir corrigindo essa informação. Ainda de acordo com o Zanota, os satélites calculam a distância linear a partir da subtração dos tempos medidos pelo relógio interno, dos receptores e valores de tempo registrado pelos relógios internos de cada satélite. Ou seja, ele manda um sinal, né, recebe esse sinal de volta, manda outro, recebe, e ele vai calculando o tempo de resposta, o deslocamento dele, e aí ele consegue calcular o quanto você deslocou na superfície da Terra, né? Aí ele consegue dizer, fala, olha, fulano andou tantos metros, fulano andou tantos quilômetros, né? Ele demorou tanto tempo. Sabendo que as ondas viajam na velocidade da luz, aproximadamente, né? Maior até do que a velocidade da luz, e o receptor registrou uma diferença de 1/100º de segundo, né?
entre os valores do seu relógio e o relógio do satélite, significa que a onda eletromagnética demorou esse tempo para se deslocar até a antena do receptor, né? Ou seja, ele fica medindo, né, essas velocidades, como são velocidades altíssimas, né? Então a precisão é muito grande. Aplicando-se a equação, né, do espaço é igual a velocidade vezes o tempo, conclui-se que a distância entre o satélite e o receptor no momento da emissão da onda era de, por exemplo, 3.106 metros, ou 3 quilômetros, né? De acordo com Silva, o aparelho GPS é uma geotecnologia de uso crescente. Em estudos ambientais, né, para estudos da natureza, diversas naturezas, por sinal, bacias hidrográficas, desmatamento de florestas, entre outras informações, né, envolvendo a engenharia e a geociência, ou seja, né, faz parte da engenharia, né, o desenvolvimento do GPS e desses sistemas. É o instrumento, na atualidade, mais eficiente para a coleta de informações. Ou seja, né, é muito mais preciso do que nós irmos a campo medir, né, pontualmente cada referência. Né, até porque nós podemos incorrer em alguns deslizes, algum erro de medida, alguma coisa que o satélite não faz. Né? Pode ser pontual, linear ou poligonal, né? Ele tem condições de triangular vários pontos ao mesmo tempo. O GPS permite que o usuário em terra, mar e ar determine suas posições tridimensionais, ou seja, latitude, longitude e altitude. Então, o GPS sabe dizer se você está em cima de uma montanha, se você está no mar, onde é que você está. Se você está voando também. Né? Ele sabe a altura de uma determinada aeronave, por exemplo. A que velocidade essa aeronave está se deslocando. Então, o satélite tem condições de captar tudo isso. Né? Velocidade e em que hora que ele estava em determinado lugar. Né? Por isso que hoje em dia é fácil você achar uma aeronave, você achar um veículo, você achar até uma pessoa. Se a pessoa estiver utilizando um celular e o celular dela estiver ligado, você consegue localizar a pessoa. Por transmissão de sinal. Ou seja, né, se a polícia quiser localizar um bandido, ela localiza ele em qualquer horário. Pessoal, aí está a foto de um aparelho geodésico topográfico. Qual a função desse aparelho? Imagina que você está numa área, você fazendo um mapeamento de um projeto, de uma rodovia, por exemplo, e você quer saber a altura do terreno para saber se vai ter que fazer terraplanagem, se vai ter que fazer um viaduto, se vai ter que fazer uma ponte, fazer alguma coisa. Esse aparelho, ele consegue se comunicar com um satélite e te dá um posicionamento de altíssima precisão. Né? Então, em vez de você ficar medindo, você vai com um aparelho com essa configuração, ele vai recebendo sinais, mandando sinal e vai dizendo que você está a tantos metros de altura em relação a elipsoide de referência, né? Lembrando sempre que a elipsoide ela não dá exatamente o ponto exato, né? Ele vai definir isso, ele vai dar a diferença que ele está em relação ao elipsoide. Né? Se ele está abaixo do elipsoide, se ele está acima do elipsoide, e vai dar o posicionamento que você está em relação ao referencial geodésico. Ou seja, ele faz uma triangulação de posição que ela te dá uma precisão significativamente boa para você fazer um projeto, por exemplo, de uma rodovia. Os receptores são pequenos computadores que recebem e decodificam os sinais de satélites. Ou seja,
O satélite manda o sinal em onda eletromagnética, esse aparelho recebe essa onda eletromagnética e transfere isso em informação de dados, né? Sistema de medidas, sistemas de referência, sistemas de coordenada e armazenamento dos dados. Então, ele vai dar as coordenadas que esse aparelho está posicionado, que você utilizou para posicionar, vai dar a distância que ele está em relação ao referencial que você cadastrou no sistema, e ele vai te posicionando, te dando, né, essa calibração do coisa. Aí ele vai registrando tudo isso. Inclusive, depois você pode, como fala, descarregar essa informação num computador através de um banco de dados. Alguns deles possuem até mapas já salvos na memória, né? Depois ele até imprime para você um mapa com todos os pontos que você mediu. Princípio básico do posicionamento e técnicas de observação. O GPS fornece coordenadas de pontos do terreno ou bem próximas a ele em vários sistemas, destacando as coordenadas geodésicas, né, e o UTM, né? Também fornece as coordenadas planimétricas, que são constituídas de um par de números ou caracteres alfanuméricos, que descrevem a posição de um ponto no espaço. No caso cartográfico, adota-se a latitude e a longitude, na forma angular, coordenadas geodésicas, ou métricas, se for nas coordenadas UTM. Aí o exemplo, né? O que o sistema faz? Ele traça, né, a latitude, a latitude, a longitude, né? Aqui, nesse sentido, ele está nas latitudes, aqui eles estão as longitudes, né? E ele também traça, por exemplo, a altitude, né? Do ponto que você está medindo em consideração a elipsoide de referência, né? Então, ele vai te dando todas essas informações. Só é possível conseguir a determinação da latitude e longitude, ou seja, as coordenadas geodésicas, com precisão através do posicionamento relativo, em especial com o DGPS. Existem diversos tipos de posicionamento. Citam-se os três principais: posicionamento por ponto, posicionamento relativo estático e posicionamento relativo cinemático. Por ponto, quiser, é um ponto fixo, né? É uma referência geodésica. O estático é um ponto que você está, é uma medição que você faz parado no local, ou, né, o posicionamento cinemático, quando você faz o posicionamento em movimento, ou seja, você está se deslocando e ele faz o acompanhamento do seu movimento. Posicionamento por ponto, né? Utilize o receptor GPS de uma frequência geralmente utilizado para a navegação de baixa precisão e levantamentos expedidos, ou seja, eu parto de uma referência que já existe, aquilo que eu falei para vocês, os pontos geodésicos, né? Aí ele vai confirmar esse ponto para ele ter a calibração do posicionamento dele. Posicionamento relativo estático. Usam-se 2 ou mais receptores fixos, né? Ocupam simultaneamente as estações base e móvel, observando os mesmos satélites para a determinação de uma base maior até 20 km. Ou seja, o posicionamento relativo estatístico, eu posso trabalhar ele com até 20 km de distância um ponto do outro. Dependendo se eu vou fazer um projeto aqui em São Paulo, eu posso definir um ponto de referência como sendo o escritório onde eu trabalho. E aí eu posso traçar os outros pontos
e me deslocando aos outros pontos conforme a minha necessidade, e ele vai me dizendo que esses pontos estão distantes a tanto do ponto lá de referência que eu utilizei, que era o escritório. As estações são ocupadas por 1 hora ou mais, né? O que confere ao método uma grande precisão, ou seja, quanto mais tempo o sistema ficar, maior é a precisão da informação que ele vai te dar. Posicionamento cinemático. Usam-se no mínimo 2 receptores, né? Um fixo na base, que seria uma antena de referência, e os outros móveis, que permitem a determinação da posição do ponto de interesse. Por exemplo, um navio se deslocando, né? O satélite mede a distância de relação àquela torre de referência, aquele sinal ou antena, né? E aí ele vai medindo a posição do navio. Ele vai falar, a torre está a tantos quilômetros de distância, o navio está a tanto. Então, ele vai me dando o deslocamento do barco, por exemplo, a que distância ele está indo, a que velocidade que ele está andando. Segundo Timbó, as técnicas de observação são abordadas segundo os aspectos clássicos separadamente, né, para facilitar o entendimento. Técnica de observação dos códigos enviados e recebidos. Utilizada para aplicação de navegação em tempo real, os satélites e os receptores são programados para gerarem sinais de código no mesmo instante de tempo do GPST. Constitui uma escala estável e foi sincronizada com o UTC, Tempo Universal Coordenado. Ou seja, ele usa um tempo de referência para tudo, né, no globo terrestre. Então, ele compara o sinal recebido pela embarcação com esse sinal universal coordenado, né? Como a distância do satélite é maior que 2.000 quilômetros, o sinal emitido chega com atraso ao receptor, que relaciona o código recebido com a réplica do código gerado pelo seu oscilador e determina o atraso. Ou seja, ele consegue medir essa demora que o sinal leva para chegar. Mesmo viajando à velocidade da luz, existe um tempo, né? Pode ser milissegundos, né? Mas ele tem um tempo de perda. E nesses milissegundos, o satélite já se deslocou, porque ele está girando em órbita da Terra. Então, ele compensa isso através dessa fórmula que nós temos aí embaixo, né? Então, o erro do relógio receptor, né? Então, ele calcula esse erro em função das medições que ele faz internamente. Existe até uma fórmula para você calcular isso. Não vou entrar no detalhe dos cálculos, tá, gente? Na realidade, se vocês olharem, ele trabalha como se fosse um cálculo trigonométrico. Como se ele estivesse medindo um triângulo retângulo. E aí ele utiliza o erro, desconta o erro do relógio para dar a posição precisa. Técnicas da observação das fases das portadoras, né? O receptor, nesta técnica, são capazes de contar a quantidade de ondas recebidas a partir do início da observação, porém não conseguem medir o número inteiro das ondas completas no início da observação. Neste caso, a distância é medida contando o total de ciclos. O que ele está querendo dizer? Que, por exemplo, eu posso começar uma medição e receber um sinal que já tinha sido emitido pelo satélite antes de eu começar a gravar. Então, o sistema ele vai considerar um ciclo de medições, né? Para quê? Para ele considerar todos os eventos inteiros, né, que ele recebeu. E tem uma formulazinha também para se calcular isso, né?
o número de ciclos que ele mediu, né? A fase que ele mediu, o erro do relógio, né? E mais o comprimento da onda, né? Isso daí vai dar, né, a posição real do sistema, né? As duas técnicas acima foram abordadas separadamente para melhor compreensão didática. Mas, na realidade, pessoal, esses dois sistemas, tanto o de baixo quanto o de cima, as duas fórmulas que eu mostrei para vocês, elas trabalham em conjunto, né? Nós separamos para vocês entenderem os cálculos que o computador faz. Imagina que ele faz milhares de cálculos desse daí por minuto, né? Você imagina a quantidade de sinais que ele está emitindo e recebendo. Nós não temos um satélite para cada carro em movimento, ou seja, é o mesmo satélite medindo a posição de vários veículos ao mesmo tempo. Dá para vocês perceber como que é a velocidade de cálculo do negócio, né? E isso trabalha com tecnologia eletrônica muito avançada, né? E trabalha sempre com algoritmos muito sofisticados. Ou seja, é o pessoal, aquele de engenharia de dados bastante complexa, né? Fatores que alteram a precisão do GPS. De acordo com Timbó, né, e Tolentino, pode ser o GPS um sistema que recebe sinais de fora da atmosfera terrestre, o mesmo está sujeito a sofrer interferências de vários elementos, né, que nós vamos ver aí abaixo. Por exemplo, disposição geométrica da constelação, né? A forma com que os satélites estão dispostos no espaço no instante da observação influencia diretamente na precisão do GPS. Ou seja, o ângulo que ele está. Dependendo do ângulo, ele pode ter algum objeto que pode interferir no sinal dele. E aí ele pode dar imprecisão. A geometria do satélite torna-se importante, principalmente ao usar o receptor GPS próximos de edifícios, montanhas, vales, cânions ou floresta. Ou seja, ele está dizendo aí que montanha, edifícios, ou se você está num vale muito profundo, em cânion, essas coisas, as paredes ou o obstáculo, né, ele não permite uma boa recepção do sinal GPS. Ou, por exemplo, uma árvore muito grande, né, ela pode também obstruir o sinal que o GPS está mandando. Ainda mais se a antena ficar atrás desse objeto e o satélite estiver num ângulo que incide por trás desse edifício, ou por trás dessa montanha, ou por trás dessa floresta, ou o sinal bate na parede do cânion, né? Isso daí pode gerar uma certa distorção na mensagem enviada pelo GPS. Técnica utilizada e sinal observado na medição. Geralmente, a fase possui melhor precisão e as aplicações estáticas geram resultados melhores. Ou seja, se eu trabalhar com estação estática, eu garanto melhor precisão nas minhas medições. Por quê? Porque o sistema ele vai repetir várias vezes a emissão de sinal. Então, a precisão minha é maior. Se eu tiver, por exemplo, dentro de um veículo, me deslocando e ao mesmo tempo fazendo a medição, essa medição feita no veículo em movimento, ela poderá não ser tão precisa quanto a medição estática, que você faz parado. Se você vai se deslocar, se você pudesse parar o veículo, fazer a medição e depois andar de novo, você teria medições com mais precisão, embora o sistema ele faça as leituras com o veículo em movimento também. Mas aí pode haver mais erros de distorção no sistema, né?
que pode dar uma leve imprecisão aí nas medições. Modelagem ou eliminação de efeitos atmosféricos. A precisão relativa sofre um retardo no sinal devido a efeitos atmosféricos causados pela ionosfera. Quanto mais afastada a estação base estiver, maior será o efeito sofrido pela estação móvel. Ou seja, né, se a estação de referência for muito longe da estação móvel que você está utilizando, então eu vou ter uma imprecisão maior, né? A ionosfera possui elementos livres que causam obstrução de sinal, ou seja, ela atrapalha as ondas eletromagnéticas, né? E essa ionosfera ela fica entre 100 e 1000 metros de altitude, né? Na atmosfera, na superfície terrestre. Então, é uma zona que tem bastante interferência de sinal eletromagnético. Principalmente se tiver tempestade, viu, gente? Se tiver ameaçando chover, tudo, a imprecisão do sinal é muito grande. Pode até cortar o sinal uma atmosfera uma nuvem muito carregada. Somente se estiver relampeando muito, né? Os trovões, eles prejudicam, os relâmpagos prejudicam significativamente a qualidade do sinal, né? Troposfera possui componentes secos e úmidos que atrasam a transmissão do sinal. Essa é outra característica, né, na atmosfera terrestre, e se ela estiver muito seca também, ela prejudica a qualidade da onda, né? E a região gasosa da atmosfera, que se inicia na superfície terrestre, alcança até 40 quilômetros de altura, né? E possui vapores d'água seca e úmida, né? Volto a frisar, a questão da nuvem, será uma nuvem muito densa, será uma nuvem mais seca, né? Tudo isso pode influenciar na transmissão do sinal. Ângulo de elevação do satélite, né? O ângulo que está sendo utilizado para medir. Quanto mais na vertical do satélite nós tivermos, mais preciso será o sinal. Quanto maior a incidência de ângulo, né, pior é a qualidade do sinal, né? O ângulo em relação à antena e o satélite, é ideal que ela seja sempre superior a 15 graus. Porque 15 graus ele está muito próximo da superfície terrestre, então ele está pegando muita interferência, né? Então a qualidade do sinal é muito pequena, muito ruim, né? Porque eu tenho muito obstáculo nessa angulação. E se eu tiver, por exemplo, a 90 graus, eu estou na melhor das minhas posições de medição. Ou seja, o satélite está bem em cima da minha antena receptora. A rotação da Terra também, né? O movimento de rotação da Terra não é regular, sofre variações, né, de longo e curto período e devem ser consideradas. Tanto que existem os sistemas para fazer as correções, né? Senão não precisaria de fazer a correção do sistema. E pode haver também um erro do relógio do satélite, diferença entre o tempo do satélite e o tempo do sistema GPS. Erro também do relógio receptor, né? Ou seja, são micros diferenças, né, que a somatória de todas essas interferências pode resultar numa medição mais imprecisa. É o caso que nós falamos lá, uma precisão que pode chegar a um erro de meio metro. Leitura da altitude de um ponto. Quanto mais próximo do nível do mar, maior será a variação do erro, pois o sinal terá que ultrapassar a troposfera e a ionosfera e as suas diversas camadas, podendo ser afetado ou retardado. Quanto mais alto for o local da posição do GPS, menor será a variação. Ou seja,
Se eu estiver no pico do Everest lá, a precisão da minha medição será muito maior. Por quê? Não tem quase nada interferindo no meu sinal, né? Eu estou muito mais próximo. Agora, se eu estiver numa região que estiver abaixo do nível do mar, maior será a minha imprecisão, porque eu tenho mais objetos para interferir, né, na qualidade do meu sinal. Aplicação do sistema GPS e programas de pós-processamento. Conforme Tolentino, o sistema GPS pode ser utilizado por diversos profissionais e usuários comuns e podem também ser usados na navegação aeronáutica, por exemplo, na orientação de aviões, na navegação náutica, que é a orientação de navios, na navegação terrestre no campo. Ou, por exemplo, você fazer estradas, ou mesmo você fazer o fora de estrada, os 4x4. Na navegação terrestre urbana de veículos, com a função de orientar o deslocamento entre grandes cidades. É o que eu falei, é o que a gente mais utiliza essa última situação, né? Nessa última situação é mais difícil ele dar erro, porque nós já temos um mapa pré-estabelecido, fica mais fácil. Agora, por exemplo, quando você está fora de estrada, é mais complicado. No mar também você não tem muito objeto de interferência, né? Então é só as nuvens que podem atrapalhar. Aplicação do GPS nos programas de pós-processamento. Na agrimensura, para demarcação de terrenos, né? Nas máquinas usadas na agricultura para orientação de guarda florestal, em trabalhos de prospecção e exploração de recursos naturais, pessoal que trabalha com mineralogia, né? É interessante também, hoje em dia, está sendo muito utilizado e cada vez mais maquinário agrícola que trabalha praticamente sem operador. Tudo controlado via satélite. Por exemplo, uma colheitadora que trabalha 24 horas, né, sem a necessidade de ter um operador montado nela. Ela trabalha tudo via satélite, né? E se for uma área plana, a qualidade do sinal é muito maior e a precisão para orientação também. Eu assisti um documentário onde o cara tinha 4 colheitadeiras, né, trabalhando simultaneamente, tudo autômato. Nenhuma das 4 colheitadeiras tinha operador. Só tinha um cara no escritório da fazenda monitorando os sinais das colheitadeiras. Então, um cara sozinho, sentado no escritório, né, ficava monitorando as 4 colheitadoras. Imagina o quanto de dinheiro que esse cara não economiza, fora isso, né, a produtividade que esse equipamento fornece, né? Então, o custo operacional, né, cada vez menor. E, gente, esse tipo de tecnologia está cada vez mais sendo utilizado na agricultura extensiva, né, aquelas grandes áreas de plantio, né? Então, é uma tecnologia que está evoluindo muito. A tecnologia do veículo autônomo chegou primeiro na agricultura do que nas grandes cidades. Na grande cidade, o pessoal ainda tem muito medo, como nós falamos aí, do problema dos prédios, montanhas, tudo, prejudicar o sinal e um veículo colidir com outro ou atropelar uma pessoa. No campo, como você não tem esse risco, né, o maior risco que eles têm lá é uma colheitadeira batendo na outra, né? Mas aí elas trabalham defasada uma da outra, né, de tal forma que não é mais difícil dar para o operador que está no escritório, né, controlar aí se tiver algum desvio de uma das máquinas. É muito utilizada também no pessoal de mineração, principalmente mineração a céu aberto, né?
os geógrafos, os arqueólogos, bombeiro, por exemplo, quando vai resgatar pessoas perdidas no mato, né? É muito utilizado para vários fatores. Lazer também, né? O pessoal que faz caminhada, o pessoal que faz ciclismo, o pessoal que gosta de andar de balão, pescador, por exemplo, que está no meio do rio pescando, ecoturista. De um modo geral, hoje o GPS é muito utilizado, né? Cada avanço tecnológico torna-se cada vez mais amplo, né, o leque da aplicação do GPS, transformando-o num sistema imprescindível para o dia a dia, pois até as ferramentas de busca na internet do celular solicitam a localização para maior precisão do fornecimento da informação. Ou seja, né, hoje você vai comprar alguma coisa online, o sistema pede para você o seu, como que fala? Seu CEP. E através do seu CEP, o sistema consegue te posicionar geograficamente e ele tem a informação. Pessoal, esse era o conteúdo da nossa aula de hoje. E eu vou aproveitar agora, né, para a gente poder falar um pouco a respeito da nossa prova. Certo? Então, eu vou abrir aqui a prova, tá? Para a gente fazer uma leitura dela. Pessoal, a nossa prova, ela vai ser basicamente o seguinte. Ela tem uma questão da unidade 1, né, seção 1, uma questão da unidade 2, seção 1, duas questões que foi do pós-aula, que nós utilizamos, 3 questões da unidade 3, sendo um da seção 1, um da seção 2, outro da seção 3, 3 questões da unidade 4, sendo uma da seção 1, uma da seção 2 e outra da seção 3. Eu vou dar uma lida em cada uma delas, tá ok? Questão 1. Os trabalhos de topografia podem ser executados a partir de diferentes técnicas de levantamento topográfico, o que possibilita determinar o tipo de técnica a ser utilizada e a especificidade e o objetivo do trabalho de campo. As técnicas de levantamento topográfico, planimetria, altimetria e planialtimetria, referem-se respectivamente a... Aí você vem com as alternativas, né? Eu não vou ler as alternativas para vocês. Então, vocês têm que entender, pessoal, né? As técnicas de levantamento topográfico se referem-se o quê? Né? Aí vocês vão entender por que eu estou utilizando esse levantamento topográfico, ok? Aí nós temos 5 alternativas, A, B, C, D e E, ok? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Sim, é claro. Estou ouvindo, professor. Pode ser confuso. Cadê o resto do pessoal? Resolveram não vir para aula hoje? Foram namorar? Dia dos namorados. Vai ser casa do dia dos namorados, Dia dos namorados está antecipado para outra sexta-feira lá, que nós não tivemos aula, gente. Pois é. O pessoal não sabe disso. Tá bom, gente. Eu vou voltar aqui para ler a prova de novo, tá? A questão 2. Né?
A questão 2 é a unidade 2, seção 1. Um elipsoide de referência, né, é uma superfície matematicamente definida que, ao se aproximar de uma forma geoide, serve de base para um sistema de coordenadas de latitude, né? Latitude, longitude e elevação, ou seja, altitude. Marque a alternativa que representa uma das principais características dos elipsoides de referência. Nós falamos bastante a respeito desses elipsoides, né? Elipsoide de referência é uma linha imaginária o mais próximo possível do que seria o diâmetro da Terra naquele ponto. Não é exato. Lembra-se que existe uma variação de altitude aí para mais ou para menos em função do relevo da região. Ok? Questão 3. A questão 3 é uma questão de pós-aula, que foi dada no dia 5/6, né? Agora. O sensoriamento remoto pode ser utilizado como uma ferramenta de gerenciamento de bens patrimoniais e prediais, em especial no setor de infraestrutura, como saneamento, telecomunicações, eletricidade e transporte. Estes distribuídos por grandes extensões territoriais. Qual é a definição técnica de sensoriamento remoto? Né? Nós tivemos lá nos slides um slide que definiu tecnicamente o que seria este referenciamento, ok? A questão 4. A questão 4 também foi uma questão de pós-aula que nós aplicamos no dia 15/5, né? Na abordagem do levantamento topográfico altimétrico, para a execução de um levantamento altimétrico, para análise e planejamento da atividade de campo, como funciona o nivelamento por GNSS? Se vocês forem lá nos slides da aula do dia 15/5/2020, vocês vão encontrar lá a resposta para essa questão. A questão 5, unidade 3, seção 1. Oi? Então essas respostas aí não tá certo, não? Então essas respostas aí não tá certo, não? Eu não posso dizer isso para você. Ah, tá bom. Mas lembre-se do seguinte, que na prova, né, conforme você vai abrindo, o posicionamento ele vai se alterando. Não, okay? Entendi. Durante a leitura da prova, por exemplo, o Abner, você, o Stephanie, se vocês abrirem a prova ao mesmo tempo, as respostas para vocês não vão estar exatamente nessa ordem. Certo. Tá? Para cada pessoa, ela vai embaralhar diferente as respostas. Para um pode estar na alternativa A, na outra pode estar na alternativa B, na outra pode estar na alternativa C. Por exemplo, porque essa daqui é uma referência minha, que eu fiz, por isso que eu não estou lendo para vocês a resposta. Tá? Por exemplo, a resposta 5, no meu coisa, é altimetria, né? Mas lá na prova de vocês, a altimetria para mim é letra E. Na prova de vocês, a altimetria pode ser letra A. Entendeu? Porque lá na prova, não sei se vocês lembram, a primeira prova, você não tem alternativa A, B, C, D e E. Você tem 5 alternativas lá e você tem que pôr o pontinho lá na resposta, não é? Então, esse posicionamento, ele se alterna de prova para prova. Tá bom? Questão 6. Unidade 3, seção 2. A NBR 13133, de 1994, especifica um levantamento planimétrico como levantamento de limites e confrontações de uma propriedade pela determinação do seu perímetro, incluindo, quando houver, o alinhamento da via ou logradouro, com a qual faça frente,
bem como a sua orientação e a sua amarração a pontos materializados no terreno, de uma rede de referência cadastral, ou seja, uma rede de referência utilizada pela prefeitura, aonde você vai tirar lá qual é o ponto de referência, qual é o ponto de partida para você começar a medir o terreno. Ou, no caso de uma inexistência a pontos notáveis e estáveis nas suas imediações, quando esse levantamento se determinar a identificação dominial, né, do imóvel, são necessários outros elementos complementares, tais como perícia técnico-judicial, memorial descritivo, etc. Para executar um levantamento citado na NBR 13133, deve-se fazer uso de poligonais, né? Existem 3 tipos de poligonais na topografia. Quais são elas, né? Aí aquelas poligonais que nós já comentamos em aula, ok? Questão 7, é da unidade 3 da seção 3. Para se obter as informações altimétricas do terreno, é necessário aplicar algum método de nivelamento topográfico. Existem 3 métodos de nivelamento que são os mais empregados. Esses são nivelamento geométrico, nivelamento trigonométrico e nivelamento por GNSS. Uma construtora necessita instalar um escoamento de gás. A realização de um nivelamento é necessário e a precisão é fundamental, visto que o risco que esta construção proporciona. Ou seja, imagina que ela vai passar uma tubulação de gás. Então, eu não posso ter imprecisão nas medições. Essa medição tem que ser bastante precisa, né? Tendo por base esta consideração, qual método de nivelamento seria o mais indicado, considerando o que permite obter maior precisão? Então, qual das metodologias de medição confere maior precisão para essa empresa que vai fazer essa instalação de rede de gás subterrâneo? A questão 8. A questão 8, ela está na unidade 4, seção 1. As formas como as informações serão distribuídas na carta topográfica, ou seja, seu layout, deverá estar de acordo com a folha do modelo publicado pela Diretoria de Serviço Geográfico, de acordo com o Decreto-Lei 243/67. Atualmente sendo parâmetro para as cartas elaboradas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A folha modelo abaixo tem a finalidade de estabelecer uma padronização no formato e no aspecto das cartas confeccionadas por várias organizações. Definido. Aí nós temos aí a foto do modelo, né? E aí nós temos as questões, né? Para responder lá a questão definida. Aí nós vamos para a questão 9. A unidade 4, seção 2. Para que haja um bom planejamento urbano e regional, atualmente usam-se ferramentas de geoprocessamento, ou SG, Sistema de Informações Georreferenciados, que facilitam a obtenção de dados geográficos, ou seja, de qualquer parte da superfície terrestre, automatizando a produção de documentos cartográficos. O objetivo principal de um sistema de geoprocessamento aí vocês têm que buscar quais são as respostas mais adequadas para preencher as 4 lacunas aí da frase, ok? E por último, né, a questão 10, que também é da unidade 4, seção 3, né, foi a aula que nós tivemos hoje. O GPS fornece coordenadas de pontos do terreno
ou bem próximas a ele, em vários sistemas, destacando-se as coordenadas geodésicas de UTM. Só é possível conseguir a determinação de latitude e longitude com precisão através do posicionamento relativo, em especial com o DGPS. Existem diversos tipos de posicionamento. De acordo com a figura abaixo, indique que tipo de posicionamento é utilizado. E aí vem as alternativas, ok? Pessoal, tudo bem com vocês? Alguma dúvida com relação à prova? Menos as respostas, é óbvio? Não, tranquilo. Tranquilo, professor. Tranquilo? Stephanie, está me ouvindo? Pessoal, espero que eu tenha contribuído aí com essa leitura, né? Espero que vocês multipliquem isso para os colegas que não acessaram a aula de hoje. Embora eu vou puxar a orelha deles, né? Porque, né, a gente quer facilitar a vida do peão, mas o peão muitas vezes não entende. O peão está fazendo uma presa com a namorada, professor. Complicado, professor, complicado. Eu tive um professor meu que falou o seguinte, né? Se